O Brasil tem tudo, o Brasil não precisa de nada. Lá fora o povo reconhece muito o Brasil. Tanto que minha namorada está na Alemanha, os alemães falam assim, o Brasil tem tudo, não precisa de nada para luz. Gente, vamos lá, bora lá, bora. Direito tributário para o curso de administração de empresas. Hoje, exclusivamente, eu só vou, conforme tinha falado na aula passada, responder aos questionários, certo? Vocês já estão pegando a matéria, estão entendendo mais ou menos, né? Concorda comigo, não é isso? Então, hoje vamos tirar as dúvidas dos questionários. Vamos lá, primeira questão. Vocês querem fazer por ordem ou o que vocês têm dúvida? Por ordem. Primeiro então, bora por ordem. Vamos lá. É verdade. Mas na desordem também está a ordem. O caos e a ordem se ligam. A ordem no caos. Vamos lá. A primeira questão é? É? Ah, interessante. Primeira questão é essa. Vamos lá, quem é que vai explicar o café? Explica aí, meu amigo. O CAF é um órgão... Gente, vamos ver aqui agora. Bora prestar atenção. O CAF é um órgão que ele é dividido entre representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes, vinculado ao Ministério da Fazenda, criado através da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. Atualmente é organizado e regido pela Portaria INF 343. Esse órgão é responsável pelo julgamento de grau recursal de irresignações de contribuintes relativos aos tributos administrados pela Secretaria Federal. Também é responsável pela análise de recursos voluntários, que são apreciados pelo CAF, nos casos em que a impugnação do contribuinte é acolhida pela primeira instância no contencioso administrativo, que se denomina delegacia de julgamento, os quais são manifestados pelos procuradores de primeiro grau. Agora, diz aqui, né, que o CAF atualmente é formado por 120 conselheiros, dos quais metade se constitui de auditores da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que representa a Fazenda Nacional, e a outra metade se compõe de pessoas indicadas por confederações e entidades da classe, representando os contribuintes. Repita a lei que você falou para nós. Qual foi a lei? Ou a medida? 11.941. Não, aí foi a lei. A medida, você falou da medida? Não, é bom você desenvolver, né? Não precisa ser exatamente como ele está falando, mas desenvolver. O ponto importante, vamos anotar, pontos importantes do CAF. O CAF, o primeiro ponto importante é a denominação dele. É o Conselho. Ele é o Conselho Administrativo. Olha, está no curso de administração, Conselho Administrativo. Boa coisa, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Grande irmão, e aí? Como é que tá você? Tudo bom? Muito bem, viu? E aí, muita sorte, muita paz. Tá por aqui? Tudo ótimo, estou aqui do lado. Firme e forte, um abraço. Vamos lá. O CAF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CAF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é órgão de segundo grau. Da Secretaria da Receita Federal. Do Ministério da Fazenda.
Agora para inscrever para entender. Se ele é órgão de segundo grau, é porque tem um órgão no primeiro, né? Que já julgou. Forma singular. Tudo é PAF. Tudo é PAF, tudo é processo administrativo fiscal. Tudo. Já julgou em primeiro grau, você perdeu, aí você recorreu para o segundo grau. Deu para entender? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu acho que aí está o básico. Agora, se você quiser desenvolver mais alguma coisa sobre o PAF, é bom. A questão paritária, metade de auditores fiscais e metade indicado. O CAF é a segunda instância. É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não, mas na prova, olha só, uma outra questão é o seguinte: a prova, ela não vai ser papai e mamãe, tá? Ela vai ser um frissonzinho de questões mais complexas que vai exigir o raciocínio dentro dos conceitos que você aprendeu. Então não vai ser papai e mamãe. Vai ser um negócio mais alucinante, entendeu? Mas você vai fazer a gente vai lembrar e você vai dar uma alternativa pra gente acertar. A prova é toda abertinha. É toda aberta, é abertinha. Ah, tipo uma receita. A prova é toda abertinha. Não vou indicar nenhum livro, porque vai ser tudo que eu disser em sala de aula. É isso. Pronto, acabou. Então, Não vai cair nada que não tenha dito em sala de aula. Pronto. Então, Mas as questões não serão assim, papai e mamãe, o que é, que é CAF. Não vai ser uma questão assim. Ela vai ser uma questão problema. Vai ter um problema que você vai desenvolver dentro do CAF. Tal pessoa aconteceu isso. Por isso você tem que entender realmente o conceito de CAF mais profundo. Então você tem que entender que o CAF, ele vem da primeiro grau, aí tem um recurso para o segundo grau, e o CAF é o órgão colegiado que define essa questão em segundo grau. Tudo faz parte do PAF. O PAF é o processo todo. O PAF é o processo todo, desde o primeiro grau, CAF é PAF, tudo é PAF. O PAF é o processo administrativo fiscal, como um todo. O primeiro grau julgado por uma pessoa, vai para o segundo grau, que é o CAF. O CAF é, olha lá gente, se conversar complica, olha lá, já assinou, pode ir, não tem problema nenhum. Não quer assistir aula, fica em casa vendo televisão, novela, a novela tá quente, tem a festa de Remi, vocês podem ir lá, né? Fica legal, não fica aqui. A festa de Remi tá ótima, na cobertura de Carola, vocês podem, a festa de Remi, certo? Veja só, preste atenção, olha lá. Então o CAF é o órgão de segundo grau. Como órgão, gente, de segundo grau, presta atenção. Como órgão de segundo grau, ele vai julgar os processos do primeiro. Aconteceu o que com ele no primeiro? Ele ganhou, não foi, gente? Aí ele recorreu, não é isso? Não, ele perdeu. Perdeu. Porque se ele tivesse ganho, ele poderia recorrer se tivesse ganho? Poderia? Poderia? Se ele for alcoólatra, pode. Tomando cachaça, pode. Mas sem ser alcoólatra, não. Tá certo? Vamos lá, presta atenção, amor. Bora aqui, presta atenção. Então, só recorre coisinhas que vocês devem aprender. Se ele perder, a perda pode ser total ou parcial, né? Por exemplo, o fisco deu um auto de infração dele de 1 milhão. Mas, no primeiro grau, fez uma análise, não é mais 1 milhão, é 500 mil. Ele vai recorrer de quanto agora aí para o CAF? 500 mil. Isso, beleza. Ele só recorre da parte que ele perdeu, seja total ou parcial. O CAF é um órgão colegiado composto de 4 auditores da Receita Federal, cada câmara, né? Olha lá, vamos lá, gente, ó. Não quer assistir aula, vou fazer um acordo. Assinou a lista, não tem problema, não me aborreço com nada, boa viagem, tá? Vamos lá? Vamos fazer assim? Pronto. Vai ver Remi e acabou. Pronto. Aí é da história. É a novela. Você tem 4, ou seja, metade, metade são auditores fiscais e a outra metade são do Conselho de Contribuintes, ou seja, são indicados pela Fiesp, SESI, os órgãos dos empresários, né? Da indústria, etc, que indica as pessoas. Então fica par e passo. Metade do fisco, metade deles. Certinho?
É isso que eu quero que vocês saibam do CAF, que é um órgão de segundo grau, que é um órgão de recurso, que teve primeiro grau, ele foi para o segundo. Tanto o primeiro grau como o segundo grau, tudo corresponde ao PAF, Processo Administrativo Fiscal. Essa é a informação que vocês têm que fixar na mente de vocês. Tá legal? Fixada essa informação, acabou, morreu. Legal? Certo? Vamos lá, segunda questão. O PAF é o Processo Administrativo Fiscal, bote lá. O PAF é o Processo Administrativo Fiscal que ocorre O PAF é o Processo Administrativo Fiscal que ocorre na esfera administrativa tributária. Isso é o ar-condicionado? Não, isso é o lixo. Cheiro. Daqui a pouco eu vou começar. Então, bote aí. Na esfera administrativa. O PAF corresponde a todo o processo administrativo. Todo o processo administrativo fiscal. Todo ele. E o PAF pode ocorrer nos entes tributantes federados. Certinho, gente? Pode ocorrer. Todo o processo administrativo Fiscal e pode ocorrer nos entes tributantes federados. Quais são, gente, os entes tributantes federados? Estado, município. Federal. Esses são os entes tributantes federados. Esses são os diretos. E o Conselho de Profissão Regulamentada, indiretos. Professor, no Entes tributantes federados. local que eu verifiquei, ele disse que para você entender o PAF, você primeiro tem que saber o que é contencioso administrativo. E Isso. no caso, é a legalidade. Vamos lá, então você quer entender contencioso administrativo. Vamos lá. O que é contencioso administrativo? O que é contenda? É o controle, no caso, para saber se aquilo ali está sendo legal. Contenda é conflito Conflito de interesse. de interesses. Eu quero saber, o fisco quer cobrar e eu me oponho àquela cobrança. Deu pra entender? O fisco quer cobrar e eu me oponho àquela cobrança. Então, antes de abrir um processo no PAF, tem esse contencioso para saber se não é Não, conflito de interesse. o PAF em si, ele é um contencioso administrativo, certo? Todo ele, desde o momento da fiscalização até o PAF. O PAF em si ele é o contencioso administrativo, porque ele já trabalha com contenda, com conflito. Ele quer saber quem tem razão, quem não tem razão. Agora, se o contribuinte recebe um auto de infração e ele paga e não quer reclamar mais nada, o que é que vai acontecer, hein? Tá entendendo? Ele paga e não quer mais discutir mais nada. O que é que vai acontecer? Acabou, fecha o processo. Tem PAF? Em tese não, certo? O PAF só tem quando o contribuinte está se opondo àquela multa. Não está querendo pagar aquela multa porque acha que ela é ilegal, ilegítima, ela foi feita de forma irregular, o auto está irregular, ele não quer pagar, ele se opõe. Então, o PAF é um conflito de interesses entre o fisco que quer cobrar e o contribuinte que quer se opor àquele pagamento. Deu para entender? Quer anotar isso? É bom, né? O PAF é um contencioso administrativo. É um. Contencioso administrativo em que existe Em que? um conflito de interesses.
um conflito de interesses. Aonde o fisco quer cobrar e o contribuinte se opõe àquele pagamento. Gente, até aqui, tá todo mundo entendendo? Tem alguma dúvida? Onde o fisco quer cobrar e o contribuinte se opõe àquele pagamento. Tá todo mundo entendendo? Ficou alguma dúvida, gente? Aí o Senhor nos ajuda. Beleza. Terceira questão. Fale sobre o princípio da solidariedade. Esse princípio é tão tranquilo que vocês não precisam. Solidariedade tributária significa que o Estado, prestem atenção, o Estado como ente ficto, o Estado existe, o Estado é uma ficção. É uma ficção que é governada por homens e mulheres, certo? Né? Homens e mulheres corruptos, mas tudo bem. Esses homens e mulheres que são o quê? Os malfeitores nossos, né? Não são. Eles deveriam ser os benfeitores nossos, mas não são. Eles vão gerir o Estado. O Estado tem arrecadação suficiente para manter essa máquina, principalmente a nossa máquina, inchada do jeito que está? Inchada do jeito que está? Não tem. Porque os recursos dele seriam se ele tivesse prédios para locação, como na administração. Se ele tivesse produzindo alguma coisa. Mas esse Estado aí não produz nada. Esse Estado é um Estado que precisa de quê? Arrecadação. De onde ele arrecada? Através dos tributos. Então a principal fonte de custeio do Estado é a arrecadação de tributos. Então essa arrecadação de tributos ela tem que vir para custear todo o bem-estar de toda a sociedade. Escolas, merenda escolar, segurança pública, saúde, uma pista com asfalto legal, por aí lá vai, tá certo? Então nós temos que ser solidários tributariamente. Se nós estamos vendo, além de sermos obrigados a pagar tributo compulsoriamente, se a gente está vendo que nós estamos tendo saúde, segurança pública, ruas asfaltadas, transporte público de qualidade, né? Se nós estamos vendo tudo isso, nós temos que ser solidários, então pagaremos o tributo. E Não vê, a gente então tem que... não vê, você paga compulsoriamente, mas não está muito solidário com nada, você não está solidário com nada. Outro princípio da solidariedade é paga mais tributo quem tem mais, paga menos quem tem menos. Se chama capacidade contributiva, bote aí. Paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, capacidade contributiva. Paga mais tributo quem tem mais, paga menos tributo quem tem menos. Isso se chama capacidade contributiva. É um princípio. E não paga tributo quem não tem condições de pagar. Tanto é que tem as faixas de quê, gente? De isenção. Concordam comigo? As faixas de isenção. Não, ela está falando de Capacidade contributiva. Então você tem, por exemplo, o imposto de renda. Na tabelinha, até 1.900, não sei a tabela de cor. Você fica isento de pagar tributo. De 1.900 a 2.500, se estiver conversando com o colega, aí você paga uma alíquota. Se não estiver conversando com o colega, menos alíquota. Isso também é importante, né? Certinho? Então de 1.900 a 2.500, você tem uma alíquota de não sei quanto, 7, lá o que seja, até chegar ao teto de 27,5, não é isso? Então, isso significa o quê? Quem tem mais pagando mais, quem tem menos pagando menos. Isso é capacidade contributiva. Isso é solidariedade tributária. Solidariedade tributária, se vocês quiserem analisar, eu já dei na primeira aula, vou dar de novo. É você isenção de imposto de renda para portadores de doença. Bote aí. Então pergunta, esse teto máximo de 27,5% é para PF? Não, eu estou falando pessoa física agora, tá? Porque a pessoa jurídica também tem capacidade contributiva. Vou te mostrar aqui agora.
Mas pesquisem aí para vocês, que pode cair na prova, já dei na primeira aula, vocês já sabem, a isenção de imposto de renda pessoa física Já pediu Eu já. subdiu já. para portadores de doenças. Então nada mais justo que se você estiver portando uma doença, você possa ficar isento de imposto de renda, certo? Se seus proventos são proventos de aposentadoria, pensão ou reserva, entendeu? Professor, a solidariedade é só a isenção ou tem outras coisas? A solidariedade é ampla, a isenção é uma delas. Não. A capacidade contributiva é outra, entendeu? Né? A solidariedade tributária Você anotar, nós que a solidariedade é a isenção de imposto para também. Também é, né? Também é. Tudo que você se torna solidário na sociedade, para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, e que envolva tributos, você está num segmento de solidariedade tributária. Tem uma dúvida. Diga. Por exemplo, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, que eu fui lá, por exemplo, faculdade de educação e saúde, tudo que a gente teve que pagar por fora, a gente pode fazer, vai lá e coloca para poder ter a restituição. Restituição. Ele se enquadraria, né? Sim, lógico, porque a partir do momento que você está estudando, quando a nação, um Estado, ele é um Estado de pessoas cultas, você vai servir muito a sua nação com seus estudos, sabia? Se você administra bem uma empresa e ela cresce, quem ganha com isso? O governo que arrecada mais impostos, o governo que emprega mais pessoas, seu país que cresce. Então você vai contribuir para seu país com os seus estudos. Se você banca, nada mais justo que você ter sobre aquele capital a sua redução no pagamento do fisco. Acho perfeitamente solidário tributariamente, certo? Se você está estudando e você está aprendendo. Se você está estudando e não está aprendendo, aí já não é solidariedade tributária. Entendeu? Você está estudando e não está aprendendo, você está estudando e está tirando nota baixa, você está estudando e está conversando, não é solidariedade tributária, é não solidariedade tributária. Certo? Mas vamos lá, prossiga. Se você faz um curso de língua estrangeira, você faz qualquer curso, qualquer país do mundo, a educação é um dos pilares do seu desenvolvimento. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, também se mede pela questão da educação. A educação ela tem pilares importantes em todos os segmentos, né? Que você possa educar uma pessoa. Uma pessoa educada se torna um cidadão melhor, não é verdade? Você sai de uma faculdade, em tese você sai um cidadão melhor do que você entrou. Não tem dúvida nenhuma, do que quem não tem faculdade, certinho? Quem não tem faculdade fica à mercê de outro discurso qualquer, não é verdade? Mas tem que ter o curso, pelo menos um curso técnico, alguma coisa, para poder você valorizar os seus conhecimentos para a sua nação. Vamos lá, próxima pergunta. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade, vamos botar aí, artigo 150, inciso 1. Artigo 150, inciso 1. E nós vamos trabalhar também com CTN. Anotem aí o que é o CTN. CTN é o Código Tributário Nacional. Agora anota aí para vocês pesquisarem aí, que vocês vão ver. Artigo 3º e artigo 97, inciso 1 e 2 do CTN. E artigo 97, inciso 1 e 2 do CTN. Artigos 3º e 97, incisos 1 e 2 do CTN. Artigos 3º e 97, inciso 1 e 2 do CTN. E artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Na internet você pesquisa com facilidade, tanto a Constituição Federal quanto o artigo 150
e você vai ver lá que para aumentar ou majorar, aumentar tributos, se faz necessário o quê? Uma lei. Me cobrem pelo Zap na próxima aula para eu trazer para vocês uma defesa que eu fiz em direito tributário, que é uma obra de arte provocada pela minha capacidade intelectual e genialidade, feita em prol da nação, que trata de uma objeção de exceção de pré-executividade. Você não precisa saber o nome, que isso é jurídico, mas vocês precisam entender o conteúdo. É uma cobrança do Conselho Regional de Contabilidade, como todos os conselhos de profissão regulamentada. Eles cobram anuidades, certo, gente? Dos seus filiados. Só que tem uma lei que estipula isso, que dá para a pessoa física, em média, 2 MVR, daria R$150. Eles, por resolução administrativa, internamente, que não é lei, que a gente já estudou como é feita a lei, eles decidiram aumentar. Um fez isso, o outro fez isso, o outro fez isso, todos fizeram isso. Já está no Supremo para ser derrubado isso e voltar a ser o que a lei manda, R$150. Pagamento anual. Pagamento anual. Aí então ele cobrou isso, eu entrei com a exceção de pré-executividade, ó, e vou bloquear o pagamento dos valores que eles estão cobrando, que bota taxa de não sei o que, e enxerta é coisa, viu? Enxerta é coisa. O Brasil que... Não foi por conta da cartinha? A cartinha foi, cartinha. Joguei duro na cartinha. Cartinha de amor que recebeu. Joguei duro na cartinha, só fui retribuir. Então os conselhos profissionais regulamentares só fazem cobrar da gente e não dão nada de retorno. Isso é uma verdade verdadeira. Vamos lá, qual é a próxima questão? Então, o senhor resumiu o princípio da legalidade. Administração comercial. Quase R$600. O Core, né? O Core é. Quase R$600, 500 e poucos reais anual. Mas Absurdo. no caso, o princípio da Aí seria R$150. É mesmo? Mas é uma briga que está no Supremo, você tá entendendo? É uma briga em glória. Só quando ele lhe cobrar mesmo é que você puder ir pagando para se livrar, vai pagando. Agora, depois, eles vão ter que corrigir tudo isso e devolver, né? Que eles cobraram indevidamente. Só no Brasil é que se cobra indevidamente as coisas e fica-se impune, né? Só no Brasil. Vamos lá. eu falo a definição do princípio da legalidade seria do artigo 5º do inciso da Constituição, o inciso 2 da Constituição brasileira. Também. É esse? Também. 150, inciso 1. 90, aquele que eu te dei do CTN, os dois. O CTN. Não passei CTN 2 aí? 97. 93, não foi? 93? O senhor vai querer que a gente cite conforme... 3. 3 e 97. 97, inciso 1 e 3, não foi? 1 e 2. Pode pesquisar no CTN que você vai ver. Ali está expressamente que a legalidade. A legalidade reza que nenhum tributo pode ser aumentado nem criado senão em virtude de lei. E com antecedência. Olha, É verdade, Mato Grosso. Mato Grosso está me perseguindo, né? Vamos lá. Professor, a única coisa que o senhor deixou, o senhor falou o seguinte, sobre o princípio da legalidade, resumindo, que a tributação não pode ser feita se não tiver uma lei que anteceda. Justamente, é isso. A legalidade é que nenhum tributo pode ser criado ou majorado sem lei que o anteceda. Legislação dentro dos entes tributantes federados. Olá, gente, ó. Dentro dos entes tributantes federados, certo? Para a sua feitura. Aí você tem que explicar. Câmara Municipal para os impostos municipais. Assembleia Legislativa para os impostos estaduais. E Congresso Nacional para os impostos da União. Tributos, no caso. Tem que dar essa explicaçãozinha ainda, esse detalhezinho. Quer dizer, não vai ser assim, não. Vai ser um problema. E dentro desse problema vai ter o gatilho da legalidade. Aí a resposta vai ser só desse tamanho, né? Não, pode ser grande também. Então, o professor falou, fala sobre Pode ser grande ou pode ser pequena. Aí depende de você. Não olhe para lá. Né? Sobre o princípio da legalidade. É, exatamente. Olha, tem Vamos para a legalidade. nas esferas, porque eu tenho que explicar a legalidade. A legalidade é um princípio que dá garantia ao contribuinte com referência a não ser pego de surpresa na tributação. Ela permite nas empresas uma organização
para se preparar para o tributo. Ela garante ao contribuinte que não será expoliado, que não será cobrado à mercê ou arbitrariamente, tem tudo isso. Olha, veja só, tem pequenas que resolvem e satisfazem, tem pequenas que não satisfazem, e tem grandes que não satisfazem ou satisfazem. Então, a questão do pequeno ou grande é relativa, depende da questão, né, da satisfação pessoal de vocês, né? Eu não posso dizer é grande vai resolver ou é pequena vai resolver. Às vezes é pequena e é melhor do que a grande. Às vezes a grande é melhor do que a pequena. Aí depende de cada. Aí não vou entrar nesse. Depende como a ideia. Falando a pequena e a grande, a resposta. Tem que saber como é que ela vai ser introduzida, né? Tem que saber como vai ser introduzida uma série de coisas, não é verdade? E como vocês vão manusear. Isso é muito importante também. Tudo depende desses fatores aí, que estão em voga. Bora, próxima pergunta. O poder tributar é oriundo do princípio da legalidade e da competência tributária. É oriundo do princípio da legalidade, da competência tributária. É oriundo do princípio da legalidade, da competência tributária e da capacidade tributária. Competência da capacidade. Certo? Então esse é o princípio que você falou, com o poder tributar. Aí você pode desenvolver. O poder tributar, ele vem do Estado, que tem o poder de império, que tem o poder de impor as suas leis aos cidadãos, e a necessidade de arrecadar tributos, já que é um Estado ficto que não tem receita e que necessita dessas receitas para pagar a máquina inchada que nós temos de má administração financeira, econômica existente na nação. Fora a corrupção, nós temos uma nação que paga alguns servidores, preste atenção, fora do mercado de trabalho, acima do mercado de trabalho. Isso não pode existir nunca, porque o Estado também é uma máquina administrativa e tem que administrar bem. Tem que administrar, você tem que pagar um analista, sei lá, X. Numa empresa privada ganha quanto? Aqui também tem que ganhar, no mínimo, igual, pelo princípio da isonomia. E pelo princípio de que o Estado não está gastando dinheiro a mais com aquele servidor. Então essa estrutura toda de máquina estatal está toda errada. Toda errada. Então é preciso a gente rever tudo isso. Se não quiser o Brasil rever por bem, vai chegar igual a Grécia, a Venezuela. Vai ter que rever por mal, porque não vai ter dinheiro para pagar. Aí vai fazer o quê? Todos os servidores a partir de hoje recebem metade, recebem 30%. Enquanto isso, tem alguns servidores que têm um trabalho relevante e que ela paga um valor aquém do mercado. Também não é justo. Então é preciso equilibrar, né, esse plano de cargo e salário, vocês são administradores, sabem disso, de acordo com a realidade mercadológica, para que todos possam ter o seu trabalho devidamente remunerado, mas dentro de uma faixa mercadológica. Fora dessa faixa mercadológica é ilusão e inchamento da máquina estatal. A máquina fica inchada e quem tem um prejuízo, quem é? Nós, né? Que pagamos caro para não sermos atendidos devidamente. É um erro muito grande essas distorções financeiras. Isso é só um ponto. E se a gente for para outros, tem mais outros pontos aí. Funcionário fantasma e por aí lá vai, né? Vamos lá.
Isso tudo gera o câncer do nosso Estado, do nosso país, da nossa tributação que vai escoando o dinheiro para isso aí. Bora, gente, vamos lá. Diferenciar poder de tributar positivo e negativo. Positivo Poder de tributar positivo é quando você, por lei, pode cobrar tributos. eu não entendi, porque pra mim isso não era positivo. Ah, positivo para o fisco, para você não é positivo não, para você é negativo. Para o fisco é o poder de tributar, olha lá gente, vamos lá, poder de tributar positivo é quando existe uma lei que permite ao fisco, a gente pode chamar ente tributante federado ou pode chamar fisco. O poder de tributar positivo é quando o fisco, você pode tomar também, botar entre parênteses aí, entes tributantes federados, fecha parênteses. Poder de tributar positivo. É quando o fisco, aí você abre parênteses, entes tributantes federados, fecha parênteses, Por lei pode cobrar. por lei podem cobrar tributos. E o poder de tributar negativo Que é o limite de tributo. o poder tributar negativo é quando existem barreiras ou isenções. Quando existem barreiras ou isenções ao poder tributar. A prova vai ser assim, ó gente, não é o que é o que é. Vou lhe fazer só um probleminha que eu posso criar na prova. Vamos lá. Você vai dar uma revisão, Fê? Não, vamos lá, vamos prestar atenção. Quando existem barreiras ou isenções que impedem o poder de cobrar tributos. A prova vai ser assim, vou fazer uma questão de prova. Preste atenção, vê se vocês vão acertar isso aí, tá certo? Diante do problema, discorra sobre o mesmo. 2 pontos. Celinha. É bom você anotar o modelo de prova. Quer anotar? Anote aí. Diante do problema, discorra sobre... Coloca onde? No rádio? No quadro? Não, vou ditar. Na rádio posso colocar também, mas no quadro também. Discorra sobre. Discorra sobre o problema abaixo. Diante do problema, discorra sobre. Dá no mesmo qualquer coisa. Entendi, eu quero perguntar. Dá no mesmo, vamos lá. Quem copiou aí? Discorra. Diante do problema, discorra. Diante do problema, discorra, pronto. Agora você pode colocar depois de discorra assim, ó, que eu tinha me esquecido. Nos mínimos detalhes. Bote aí, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Pode colocar nos mínimos detalhes. Vamos lá. Celinha. Celinha. Transsexual. Transsexual. Casada com Pedrão. Casada com Pedrão. Em visita a seu sogro. Em visita a seu sogro. Ao sogro, que significa o pai do marido dela, lógico. Sim, mais para casa de família. Em visita a seu sogro, descobriu que o mesmo é portador de uma demência e, pegando o contra-cheque dele, descobriu que ele tem 4 proventos. Um de aposentadoria, outro de pensionista, um terceiro
rendas de aluguel, e um quarto, rendas de uma casa de prostituição que ele tem. Rendas de uma casa de prostituição que ele tem. Rendas de uma casa de prostituição que ele tem. Provavelmente isso não é declarado, porque ela imediatamente ligou para a turma de administração. É para colocar isso. Ela imediatamente ligou para a turma de administração. Ela imediatamente ligou para a turma de administração, para colocar mesmo, gente. E pediu aos alunos uma consultoria. E pediu aos alunos uma consultoria tributária, vírgula, sabedora que os mesmos, ela pediu aos alunos uma consultoria tributária, sabedora que os mesmos são alunos do brilhante professor Martinez, vírgula. Depois disso, ela encontrou, depois disso, ela encontrou na praia um fiscal que disse a ela, um fiscal que disse a ela, Uma questão vale a prova toda, né? um fiscal que disse a ela na praia que ela deveria pagar imposto de renda por ser transexual e que aquilo tinha sido criado por ele, fiscal. Ponto segmento, por ele, fiscal. Por ser transexual, ela tinha que pagar imposto de renda. Fala transexual. E isso tinha sido criado por ele, fiscal. Você viu fantástico? Ponto segmento, deixa eu terminar essa questão. Ela então, revoltada, Tem uma história aí, não? ela então, revoltada, foi na Tailândia essa história, professor. Foi no Fantástico. ela então, revoltada, tirou a roupa na praia Deu um. Então virou. como forma de protesto. Analise o caso na esfera tributária. Obrigado. Analise o caso na esfera tributária. Vamos lá, vamos analisar o caso na esfera tributária? Vamos lá. Olha, vamos lá. Vocês vão analisar o caso que vocês vão pesquisar a isenção. Bom, ela foi lá, tem muita pegadinha aí que vocês vão descartar que não tem nada a ver com direito tributário, só para enganar vocês. Ela foi no ponto primordial, ela foi no sogro, né? E no sogro ela detectou que ele estava doente. Essa doença, demência, ela está no rol das isenções de imposto de renda. Mas ela isenta quais são as atividades, os rendimentos que ela isenta? Aposentadoria e pensionista. O de aluguel já não isenta. Vocês vão colocar tudo isso aí. E nem os rendimentos da casa de prostituição. Você vai colocar isso aí. Não deve nem existir. Entendeu? Vocês vão colocar uma atividade ilícita, vocês vão desenvolver como vocês quiserem. Mas os rendimentos que ela estaria isenta são esses dois. O fato dela estar isenta desses dois rendimentos
é um poder de tributar negativo. O Estado não pode cobrar a ela. Já o rendimento de aluguel, ele terá que pagar mesmo com a demência. Esse fato é um poder de tributar positivo. Está vendo como é fácil? Certo? O rendimento da casa de prostituição, existe uma polêmica aí que eu não quero que vocês, não vou cobrar isso de vocês. Se pode cobrar atividades ilícitas, se não pode. Para vocês, como aqui a administração não é direito, não vou entrar em polêmica, vocês colocam que o rendimento da casa de prostituição, vocês sequer vão declarar no imposto de renda, já que são ilícitos. Certinho? Para não entrar em polêmica. Isso me dou por satisfeito. Certo? Aí, quanto a outro problema tributário, o fiscal encontrar com ela na praia e dizer que vai cobrá-la por uma questão de gênero, ilegal, inconstitucional, amoral. Amoral. Certinho? Aí você vai colocar ilegal porque, não, primeiro, o fato imponível não gera nenhum tributo. É inconstitucional, é ilegal e é imoral. Inclusive, ele não pode criar nenhum tributo, pelo princípio da legalidade. Ponto final. Quanto à questão dela tirar roupa na praia, eu deixo os comentários dos nobres acadêmicos. Também, quanto à consulta que ela faz a vocês pelo professor Genial, eu deixo também o comentário por conta de vocês. Tá legal? Mas o foco da questão é essa. Vocês entenderam? A questão é um problema, com um bocado de pegadinha que não tem nada a ver, que você vai ter que separar o joio do trigo e condicionar. E você vai condicionando certinho. Aí eu vou ter ciência de que você entendeu o poder de tributar, essas coisinhas todas. Entendeu como é a questão? É esse tipo de questão. Tem dificuldade de fazer uma questão dessa? Não tem, gente. É só raciocinar. Agora, quem não veio à aula, quem não sabe de nada, quem chegou aqui no dia da prova, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai tirar a roupa com Celinha lá na praia. Certinho? Vamos lá. Próxima questão, bora. Já sabe como é a questão de prova. Toda abertinha. Relações jurídicas tributárias. As relações jurídicas tributárias. As relações jurídicas tributárias. Hein? Estou no questionário. É verdade. As questões das relações tributárias, né? Jurídicas tributárias, dizem respeito. Porque às vezes eu fico assim mais rápido. Tá certo. Mas às vezes eu fico nesse também e outro também. Mas agora eu vou ficar mais lento, mais relaxado. Fique tranquilo. Atendendo ao seu pedido, eu faço tudo, jogado aos seus pés. Vamos lá, bora lá. As questões jurídicas, as questões das relações, as questões das relações jurídicas tributárias dizem respeito a direitos e deveres das partes, direitos e deveres das partes neste tipo de relação, certo? Direitos e deveres das partes neste tipo de relação. Nesse tipo de relação, né? Qual é o tipo de relação? Relação, bote um tracinho, relação tributária, bote o tracinho, fisco contribuinte. Legal? Dizem respeito aos direitos e deveres da parte nesse tipo de relação. Relação tributária é fisco contribuinte. Da parte. Rapaz, você viu o fantástico do domingo? O que foi? Falou do transexual. Aí passou fantástico. O cara nasceu homem. Não aceito, né?
não aceitando o que Deus deu pra ele, virou transexual. Aí virou mulher. Aí você vai entender o quê? Que se ele virou transexual, virou mulher, é porque ele quer homem. Aí o cara vai e se casa com outra mulher. Que desgraça, viado duas vezes. Essas relações são complicadas. Mas vamos lá, complexas. Vamos deixar a critério de Celinha, que ela resolve tudo. Não é? Vamos lá, prosseguindo. Aí com aquilo ali eu tive que dormir. Pronto, terminou. Aí, gente, ó, toda vez que você tiver relação jurídica, para você meter na cabeça rapidinho, relação jurídica é direito e dever. Direito e dever. Direito e dever das partes, pronto. Só que agora nós temos uma relação jurídica que é tributária. Então envolve o que que envolve? Objeto da relação. Qual é o objeto da relação? O tributo. E quais são as partes? Contribuinte. E fisco, que pode ser o ente tributante federal. Pronto. É a relação que envolve eles aqui. Tem alguma coisa com nudez na praia de Celinha? Tem? Então não tem nada a ver com tributo. Legal? Certo? Legal? Certo? Beleza? Fale sobre relações de poder tributário. As relações de poder tributário são aquelas que permitem Aí o Ao- oitavo, né? são aquelas que permitem ao fisco. Quando eu falar fisco, acostume-se a botar do lado, abre parênteses, entes tributantes federados, fecha parênteses. Legal, gente? Quando eu falar fisco, abre parênteses e bota entes tributantes federados, fecha parênteses. Quando eu falar fisco, abre parênteses e bota entes tributantes federados, fecha parênteses. Quando eu falar fisco, abre parênteses e bota entes tributantes federados, fecha parênteses. Vamos lá. São aquelas que permitem ao fisco, abre parênteses, entes tributantes federados, fecha parênteses, cobrar tributos desde quando respeite os princípios garantistas do contribuinte. Respeite Me perdi. Respeite tributos. os princípios garantistas dos contribuintes. Ponto. Vamos ver se vocês estão bons. Quais são os princípios garantistas do contribuinte? Legalidade é um deles. Qual é o outro? Qual é o outro? Capacidade